Olá, estamos aqui novamente agora para ver um tema bem interessante que é como colaborar em repositórios Git através da nuvem, né? Então, vamos lá, voltando. A gente tem aqui o nosso projeto nuvem que acabamos de criar na aula passada com 2 commits, mas todos os commits foram feitos apenas por mim, né, que é o usuário Rodrigo Vilar, tá? Mas agora eu quero, o projeto se tornou grande, digamos, e eu quero agora adicionar colaboradores, pessoas que vão me ajudar nesse projeto. Então eu criei aqui, estou aqui com a sessão aberta no Firefox, com outro usuário, a gente vai simular, o Rodrigo NN, e ele vai ser meu colaborador, né, de simulação aqui, a gente vai simular que ele vai colaborar no projeto. Como é que a gente começa, antes de pensar em como colaborar, existem duas formas de se fazer isso no GitHub. Tem uma mais comprometida e uma mais solta, né? A forma mais solta de colaboração é através dos forks, né? Ou seja, eu vou criar uma cópia do repositório e meu colaborador vai ter sua cópia independente. E a forma mais comprometida é quando eu confio no colaborador, né, e eu quero adicioná-lo no meu repositório para ele fazer commits como se fosse eu. Então isso tem que ser uma decisão tomada com bastante cuidado. Se você não conhece o colaborador, se você não quer dar controle a ele do seu repositório, você tem medo que ele faça um commit e quebre tudo, você deve aconselhá-lo a fazer um fork, não dar permissão a ele de usar o seu repositório. Tá? Isso depende aí da sua política, como você vai definir, né? Então vamos começar vendo como fazer um fork, né? Então eu tenho aqui a URL do repositório, eu vou copiar o repositório original, o meu repositório, tá? Pertence ao usuário Rodrigo Vilar, e a gente vai colocar essa URL lá na seção do usuário Rodrigo NN. Então ele vai lá, né? É basicamente a mesma tela, só que por exemplo, não tem o menu de settings, porque ele não tem controle. Ele pode ver algumas coisas, alguns relatórios, mas ele não tem controle sobre esse repositório. Ele pode até puxar, puxar assim, baixar, né? Fazer clone. Então, se ele quer fazer um fork, se ele quer colaborar com esse projeto, então ele vai clicar aqui nesse botão fork, tá? E automaticamente, vamos ver se vai dar tempo do Git, ele Git bota essa figurinha aí enquanto ele está fazendo a operação de copiar o repositório, né? E aí pronto, agora presta bem atenção, o URL mudou, tá? Que é rodrigonn/projeto nuvem, tá? E agora ele tem permissões de configuração do projeto, porque esse projeto pertence ao usuário, agora esse repositório pertence ao usuário Rodrigo NN, tá? Embora que mesmo aqui nos commits ele veja que quem fez os commits foi o outro usuário, mas o controle dessa cópia ela é totalmente dependente do repositório original, né? Eu vou chamar isso, o repositório original é esse outro repositório aqui, que é diferente, tá? Que é o do Rodrigo Vilar. Vamos lá. Então esse aqui já é um repositório forcado, né? Copiado. Inclusive fica aqui essa informação. Ok. Então, esse usuário aqui, ele pode agora pegar essa URL, fazer um clone e alterar este arquivo, esse tipo de repositório do jeito que ele quiser, fazer commits, né? Eu vou fazer isso, eu não vou fazer push aqui para não clone push para não ficar muito demorado. Eu vou fazer um atalho aqui. Eu vou, por exemplo, alterar o gitignore no próprio site do GitHub, tá? Eu vou fazer aqui edit, que está, por exemplo, o conteúdo do arquivo gitignore, ele está ignorando o repositório Git, ele não vai aceitar nenhum .class, nenhum .jar, nenhum .or, mas eu, sei lá, por algum motivo eu quero que o OR fique no GitHub. Isso não é aconselhável, mas é só um exemplo de uma alteração. Eu quero adicionar o .or, então eu alterei o GitHub. E ele me deixa aqui, o próprio GitHub me deixa fazer o commit, inclusive com mensagem, tudo aqui pela página. Isso não é muito interessante, porque isso é um commit apenas de um arquivo só, né? Então é mais interessante, mas aqui é só pra gente simular. Então, aceitando arquivos WAR no repositório Git. Pronto. Então eu vou aqui, é um commit que o usuário Rodrigo NN decidiu fazer, achou interessante. Então quando a gente vem aqui no repositório do Rodrigo NN, a gente agora tem 3 commits, tá? Os outros arquivos foram alterados há alguns minutos e esse aqui foi alterado agora. Vamos ver a sequência aqui dos commits. 2 commits de Rodrigo Vilar e um commit de Rodrigo NN. Uma coisa interessante de ver aqui, só abrindo parênteses, é essa abelzinha aqui, network.
Então ela mostra uma interação visual do que está acontecendo, né? No caso aqui o master é como se fosse o git-k, tá? O master é o master do Rodrigo NN, tá? Então ele mostra até que os outros commits foram feitos por Rodrigo Vilar, mas ele fez esse último commit. O head do master está apontando para cá, tá? E é isso. Então, digamos, ele fez, né? Isso aqui eu repetindo. Normalmente, o que é que o usuário Rodrigo NN faria? Faria um clone usando essa URL, ia fazer o commit lá no working directory dele, fazia git commit -a para jogar o commit de volta, para criar o commit da contribuição dele, e para jogar de volta aqui para o repositório dele, ele usaria o git push. Então a alteração viria para cá. A gente resumiu esse passo fazendo tudo online. Mas digamos que ele achou que essa contribuição é tão interessante que ela pode voltar, ela deve fazer parte também do repositório original. Então ele pode perguntar ao desenvolvedor original se ele quer fazer, se ele quer aceitar essas alterações. Então, para fazer isso, o usuário Rodrigo NN, para mandar de volta para o repositório original as alterações, ele deve vir aqui nesse menu pull requests, que é uma requisição de um pull, que um pull seja feito. Um pull é um fetch e um mesh. Então, esse é o significado de um pull request. Então ele vai aqui criar um novo pull request, digo, ele mostra aqui o que foi que mudou, né? Você tirou essa linha, então ele vai mostrar todos os arquivos que foram alterados. E aí você clica aqui para escrever até uma mensagem para ele. Eu acho melhor colocar os for no Git. Então você vai e envia o request. Tem aqui essa mensagem able to merge, significa que o merge pode ser feito automático pelo GitHub, não vai haver conflitos, tá? Então pronto, tá aqui aceito, tá aqui enviado por request, tá? Por enquanto o repositório continua, o repositório original Rodrigo na nuvem continua com 2 commits, tá? Se eu voltar lá no repositório que eu criei, o meu próprio repositório, eu tenho 3 commits, tá? Então vamos lá agora para o usuário Rodrigo Vilar. Então, se eu fizer aqui refresh na página, vai me aparecer um novo pull request, tá? Então eu posso aceitar esse pull request aqui, posso olhar, posso abri-lo, e aí tem aqui, né, as informações. Clico aqui e ele vem lá com todas as mensagens e tal. Eu posso comentar, eu posso olhar os arquivos que foram alterados, os commits que houve, os arquivos que foram alterados, e eu posso inclusive comentar as linhas que ele mexeu, né? Acho que o já também pode ser aceito. Então, um exemplo aqui de um comentário, né? Inclusive, se eu estiver rejeitando o código do cara, eu posso dizer, não vou aceitar isso porque está errado essa linha, então melhore isso, né? Então pode haver uma comunicação. Realmente é uma rede social baseada em projetos, né, em colaboração de código. O GitHub é bem interessante por isso, né? Então, decidi aceitar o pull request. Então, eu venho aqui nesse botão merge pull request, tá? E aí, posso mudar a mensagem, então, confirmar o merge. O que é que vai acontecer agora? Foi feito o merge, né, dessa alteração, e esse pull request agora está fechado, né, ele foi aceito. Se eu voltar aqui no repositório original, ele agora tem 4 commits. Por que 4 commits? Porque o merge ele gera um commit a mais, né? Então tem aqui a sequência, eu fiz os 2 iniciais, o meu colaborador fez o commit dele, e depois eu fiz um commit que foi o merge, né, de todas as alterações. E agora o meu git ignore não tem mais o arquivo OR. Tá? Isso no repositório original. Se eu vier agora aqui no network, vai ficar bem interessante, porque como o git-k ele vai mostrar os 2 branches em paralelo, tá? Do usuário Rodrigo NN e do usuário Rodrigo Vilar, tá bom? Beleza. A outra forma de colaboração é eu adicionando o colaborador no meu repositório, para ele ter permissões de escrita, né? Então, para fazer isso, tem que vir aqui no menu Settings, na aba Collaborators. Tá? Algumas vezes ele pode pedir nessa tela aqui, pedir a senha, para você confirmar a senha. Tá? Então, eu venho aqui e simplesmente adiciono o nick do meu colaborador.
Tá, então aqui adiciono o Rodrigo NN. Ele agora vai ter permissões de escrita no meu repositório, né? E vai aparecer aqui. Não, acho que só quando ele colaborar mesmo. Deixa eu ver aqui. Um colaborador. Ele está aqui, já apareceu. Ok? E agora, nesse momento, ele pode fazer clone nessa URL original do meu projeto e pode fazer pushes. Ele tem permissão. Então, muito cuidado com essa opção, tá? Isso aqui é um casamento. O outro era um namoro, isso aqui é um casamento. Vocês juntaram os bens aqui, o bem do repositório pertence aos dois. Os dois podem fazer o que quiser, inclusive fazer besteira, né? Quebrar o repositório, quebrar o funcionamento do sistema. Então, muito cuidado nessa hora. Bom, então, resumindo, essas são as duas formas principais da gente colaborar usando o GitHub. Colaborar através da nuvem do GitHub no projeto. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.